Bom, olá, eu sou Luiz Fernando, integrante do grupo Projeto Integrador, junto com Ana Paula, Fábio Júnior Ramos e Wagner Alves de Oliveira. O nosso trabalho ele é voltado mais para empresas que queiram gerir melhor as suas despesas em relação à sua produção, aumentando assim sua produtividade, diminuindo os gastos e podendo assim otimizar, né, o cenário da sua empresa. Nessa, nessa ferramenta que nós usamos, chama Treezer, essa ferramenta ela te dá um cenário, ela tem como mapear a sua empresa em questões de despesas fixas, variáveis, receitas, em questão, dá até para usar em questão de investimento, calcular imposto, e aí ele te dá um mapa geral, né, do que você está gastando, o que você pode fazer num cenário otimista e num pessimista, e no realista, né, o que realmente acontece ali. Através dessa ferramenta você consegue saber da onde que está saindo algum tipo de valor indesejado, ou tipo de resultado que não está dando muito certo, e poder mapear isso e melhorar na sua empresa. No visão geral, no começo para utilizar essa ferramenta, ela te pede uma base de cálculos realista, entendeu? Um cenário de base aqui realista. Então, aqui nessa empresa do nosso trabalho, ela tem 3 produtos, né? Que são as receitas. No caso é um bolo de aniversário, o bolo de debutante e as tortas. O bolo de aniversário é o tipo de produto que mais sai nessa empresa, entendeu? Então fizemos uma média geral de cada mês. Cada mês ele vai falar que, ó, de bolo de aniversário temos 55 mil, de bolo de debutante 4 mil quebrado, torta 7.800 e alguma coisa. E ela vai calculando, porque ela vai gerando. Isso aqui são todas bases realistas, né? Tudo que acontece de verdade na empresa. No final do cálculo, ele te dá um total do mês de cada, que são esses, e do ano. O que você gerou? Qual que é o total de receita da empresa, né? Então, nesse caso. No segundo campo são as despesas fixas, o que não muda, que nesse caso dessa empresa é o aluguel, as despesas com pessoas, né, que são os funcionários, em questão de pagamento, acerto, direitos, essa questão, e a matéria-prima que você precisa de ter para poder produzir. E nessa área é na onde que foi mais focado, porque é na matéria-prima que você tem meio que um vazio aqui, né? É aqui que você pode ter percas, tanto em produção quanto em matéria-prima mal, mal recebida ou mal armazenada. Você pode ter grande parte do prejuízo aqui nessa área. Então, nessa aba de despesas fixas, aqui você coloca e vai colocando todo mês o que gastou. Esses dados são reais. E aqui vai falando, ó, em julho, setembro, outubro, então ele te dá um total. Um total, igual foi dito antes, um total mensal e um total anual. Na aba de baixo, que são despesas variáveis, o que pode mudar, né? Na questão de fornecedor, matéria-prima pode aumentar o preço, ou você pode gastar mais com o fornecedor, e na questão de perca de matéria-prima. Essa questão foi a que mais pegou. Porque aqui a empresa no começo, ela começou a ter uma perca de matéria-prima de no mínimo 2 mil. Então, tipo, ela gasta aqui 7 mil de matéria-prima, 3.200 é perca. Então isso aí dava quase uns 50%, né? E nisso, como ela foi gerando e utilizando essa ferramenta, ela conseguiu diminuir a perca, e isso foi dando um resultado positivo na questão de despesa, certo? Nessa outra aba, que já não é o foco do nosso trabalho, mas envolve também a questão de investimento. Isso também, bem dizer, é um tipo de investimento.
Porque igual, quando a pessoa montou essa empresa, ela gastou isso de infraestrutura, que foi para compra do terreno, barracão e construir. Isso ela não gasta mais. É uma vez só. Os equipamentos também, só tem a questão de manutenção, né? Que a gente colocou como outros aqui, mas é a questão de manutenção do equipamento e dentro de um ano foi o total de 20 mil, então não teve necessidade de marcar aqui, de todos os meses, né? Porque a manutenção das máquinas para produzir esse tipo de produto é bem pouco. Na questão de resultados, aqui ele pega toda a sua despesa, toda a sua receita, toda a sua despesa, a questão de imposto que não foi colocado, porque isso aí já é um dado, como se diz, é um dado pessoal da empresa, eles não quiseram passar. E ele te faz um balanço geral aqui, resumindo, te dando os resultados, entendeu? A lucratividade nesse ano foi de 52% em relação àquela matéria-prima que a gente diminuiu, entendeu? Então, automaticamente, no começo ele já estava perdendo quase 70%, quase 50%, estava perdendo uns 40% e uns quebrados aqui. E no final do ano, ele já diminuiu boa parte. Só que esse é o cenário realista. Aí, através disso, como ele foi conseguindo identificar os problemas junto com o engenheiro de produção dele e foi diminuindo o prejuízo na empresa, ele teve uma base para cenários positivos, otimistas ou pessimistas. O pessimista seria o mínimo do mais perto do realista. E o otimista seria uma visão mais otimizada para poder melhorar esse resultado, né? Na questão de otimização, na questão de uma simulação otimista, né? Os preços de bolo, automaticamente as entradas começaram a aumentar. Você pode ver que no realista ele era 55 mil inicial, só que ele era 55 mil porque ele tinha muita perca, então o que entrava de bruto aqui era esse valor. No cenário otimista, ele já aumentou aqui a entrada do produto que tenha mais saída, né? Na matéria-prima, continua quase a mesma coisa, porque a quantidade que você compra para produzir o produto é a mesma. Você só vai perder menos. Entendeu? Automaticamente, perdendo menos, você produz mais quantidades de bolo, vamos dizer assim, mais quantidades de bolo, aumentando a quantidade de receita. Se você tem mais bolo, você vende mais, teoricamente. E aí, na questão de despesas fixas, isso não alterou nada. O aluguel, despesas com pessoas, né, que continua a mesma coisa, não tem como melhorar nisso, a não ser que você diminui a quantidade de funcionário e aumenta a responsabilidade de cada um, né? Esse não era o foco. A matéria-prima, que não mudou, o fornecedor, e aqui foi na onde que teve o melhor resultado. Que se você pegar aqui, ó, ele começa, a gente colocou no início, que esse é um mapa que não é o mapa real do ano, mas é o mapa de cenários otimistas, né? Ele começou como o valor inicial da base do realista. Só que aqui ele foi diminuindo, porque ele conseguiu mapear a questão e os problemas e na onde que estava saindo, na onde que ele estava perdendo. Então, automaticamente, ele começou a perder menos, entendeu? Através do mapeamento, usando essa ferramenta. Os investimentos não voga, né? Então, ele conseguiu otimizar o resultado dele, aumentando a lucratividade para 73,23%. Já aumentou mais do que os 50% que estava antes. Num cenário pessimista, ele teria, em relação ao real, que é o 55, apenas 11% a mais do pessimista. Entendeu? Mas continuando ainda numa progressão crescente. Entendeu? E no final dessa ferramenta, no final de tudo aqui, você tem um comparativo, que ele te mostra em gráficos. O que pode ser feito, qual que é o resultado e qual que é o comparativo entre um tipo de cenário e outro, né? Que é o cenário realista, o cenário otimista e o cenário pessimista em relação ao otimista, né? E aí ele vai vindo em questões de receita, o que eu vou gastar com receita, se eu estou perdendo muito, se eu não estou aqui, eu não estou perdendo quase nada. Aqui eu estou melhorando porque aqui eu estou perdendo um pouco, né? Quer dizer, aqui eu estou perdendo muito pouco.
E aqui eu já estou perdendo mais um pouco. Já tá uma quantidade não muito boa, né? Em questões de despesa, ele se continua mantendo estável, não muito diferente, entendeu? Num cenário otimista, onde tem maior resultado, você tem uma menor quantidade de despesa. Que é igual foi falado, no começo você conseguiu, no final de um mês inicial era 55 mil de vendas, no outro mês, no outro cenário, seria 95 mil, porque você vai produzir mais, não comprando mais matéria-prima, mas aproveitando melhor a sua matéria-prima. E em questão de produção também, trazendo mais resultado e menos despesa. E o pessimista, ele mantém-se instável, só que você perde na questão de lucratividade. Entendeu? Investimentos é uma aba que não é muito utilizada nessa ferramenta por causa que não é o foco do, do nosso trabalho. Só que aqui ele mantém estável porque não muda, né? A questão de investimento, que no caso lá era a despesa, os funcionários, né? E todo esse tipo de gasto que você não tem como mexer nisso, né? E os resultados do exercício. O resultado de exercício seria o quanto de resultado do trabalho, positivo ou negativo, você teria em relação a isso. Isso é consecutivamente o realista para o otimista e do otimista para o pessimista em relação ao otimista. Entendeu? Esse cenário aqui ele não é negativo em relação ao resultado realista. Ele é em relação ao resultado otimista. O quanto você poderia crescer e não cresceu, você diminuiu. Então, porque às vezes na interpretação desse gráfico em si é interpretado errado, né? Mas é dessa forma que vê. E aqui ele te dá um índice geral, entendeu? Em questão de resultados realista, otimista e pessimista, que é quase a mesma coisa que esse. A ferramenta que a gente utilizou é essa, então não tem mais muita coisa para explicar, mas é bem utilizada para otimizar, né, a empresa. E é uma boa ferramenta para o engenheiro de produção ter controle do que está, pelo menos controle em relação à produção, gastos e receitas finais, né? O que entra na empresa, o que sai, o que está lucrando ou deixando de lucrar. Muito obrigado pela atenção. Eu termino por aqui.